A Bíblia registra o nascimento de Jesus, né? Nós temos detalhes sobre o nascimento de Jesus, mas ela volta a mencionar Jesus já na adolescência. Quando a Bíblia volta a mencionar Jesus, foi exatamente nesse fato, né? Nesse relato bíblico aqui, já no início da adolescência. Interessante que os pais tinham ido a Jerusalém, e aí a Bíblia conta toda a história. Na volta eles perderam Jesus de vista, e na procura por Jesus, eles passaram 3 dias sem Jesus. Eles demoraram 3 dias para achar Jesus. Imagina a ansiedade dos pais. Você já imaginou? Se você tivesse um filho e tivesse saído com ele, menino, adolescente, e quando você estivesse voltando para casa, você fala, cadê o fulano? Aí, meu Deus, onde é que ele está? 3 dias de procura até achar Jesus. Interessante, você já imaginou como seria a sua vida sem Jesus? Acho que não é nem bom a gente imaginar isso, né? Você acha que você estaria preparado para ficar sem Ele? Você tem certeza? Olha, nenhum de nós estamos preparados para ficar com Ele. Sempre que a gente experimenta algo muito bom, a gente não quer voltar atrás. A vida com Jesus é maravilhosa. É por isso que a Bíblia fala que aquele que pôs a mão no arado, ele não deve olhar para trás. Por quê? Porque a partir do momento que você conheceu Jesus e a vida eterna em Cristo e o relacionamento com Ele, isso se torna para você algo importantíssimo. Você não vai conseguir ficar sem Jesus. A prova foram os discípulos. A Bíblia diz que eles ficaram 3 anos e meio convivendo com Jesus. 3 anos e meio ouvindo Jesus. Mesmo Jesus dizendo para eles sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, eles não entenderam a dimensão do significado disso. E quando aconteceu de fato a morte de Jesus na cruz, quando aconteceu de fato que eles perceberam que ia ficar sem Jesus, eles perceberam que não estavam preparados para ficar sem Jesus, eles ficaram desesperados. É por isso que Jesus disse antes da sua morte e ressurreição, que enviaria o Espírito Santo para ser nosso companheiro, o Espírito Santo para ser nosso conselheiro, ele enviaria o Espírito Santo para ser nosso consolador. O Espírito Santo habita na igreja, o Espírito Santo habita em nosso meio, a gente não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. Nós temos também no Salmo 121, um versículo em que a Bíblia fala que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Quer dizer, Deus não pisca o olho sem estar atento a nós. Ele não deixa de cuidar de nós nem um segundo sequer. Então, quando a gente percebe que Jesus está longe, não é porque Ele se afastou de nós, é porque nós nos afastamos dEle. Entenda isso. Jesus não se afasta de nós, nós nos afastamos dele. O pecado nos afasta de Jesus. E essa mensagem, ela traz embutido um recado: não perca Jesus de vista. Não permita, como os pais de Jesus, ficar sem Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitos pecados que nos afastam de Jesus se apresentam principalmente com alguns jargões. Por exemplo, estou nem aí. Outro jargão é: o que tem, senhor? Não, todo mundo faz, o que tem a fazer? Você quer ver outra frase que a gente usa, que o diabo gosta muito que a gente usa? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Ah, que isso, rapaz, você está sendo muito radical. Geralmente, quando a gente vai pecar, quando a gente vai transigir, a gente usa uma dessas frases: estou nem aí, o que tem nada a ver. E eu vejo muita gente caindo nessa. E aí acaba que você vai se distanciando do Senhor, e quando a gente vai se distanciando do Senhor, a gente é fria para a gente, porque ficar distante de Jesus é um problema, né? Quem vai sofrer é você. E eu queria comparar a experiência de José e Maria, que perderam Jesus de vista, com a situação de quem se afasta da presença de Deus. Talvez você já passou por isso, ou antes você não conhecia Jesus. Mas tem muita gente que conhece Jesus e perde ele de vista na caminhada. E eu queria trazer hoje esse alerta para a gente poder entender. Então, a gente vai versículo por versículo. O versículo 43, quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, olha que interessante, né? Terminada a festa, olha lá, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Então, eles não perceberam que Jesus tinha ficado em Jerusalém. Mas por que eles não perceberam que Jesus não tinha acompanhado eles, gente? Porque eles passaram na frente de Jesus. E você sabia que esse é um dos maiores problemas que a gente vive?
quando a gente passa na frente de Jesus. Vejam, muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. A gente toma as nossas decisões e a gente vai caminhando achando que Jesus vai vir atrás. Você sabe qual é o maior problema da vida cristã, gente? É quando a gente faz os nossos projetos e a gente ora dizendo, Senhor, abençoa o meu projeto, e a gente então coloca esse projeto em ação, e a gente percebe que Jesus não está caminhando com a gente, mas a gente continua nesse projeto porque a gente acha que Jesus tem a obrigação de nos acompanhar. E muitas vezes a gente deixa Jesus para trás. Irmãos, é o contrário, não pode ser assim. Qual que é a regra? Primeiro, eu vou buscar a orientação de Deus. Segundo, eu vou colocar no papel o meu projeto. Terceiro, eu vou dizer, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. A gente precisa entender, a gente não tem que fazer, alguma coisa e pedir para Deus abençoar. A gente precisa fazer o que Deus está abençoando, porque muitas vezes os seus projetos não são os projetos de Deus. Vocês concordam comigo? Quantas vezes a gente faz o nosso projeto e a gente quer que Deus nos acompanhe? Esse é o problema. Deus, eu fiz o projeto, o Senhor abençoou o fulano. Só que o projeto do fulano foi regado com muita oração, foi regado com muita unção, foi regado assim, buscando a presença de Deus. E aí você faz e você fica frustrado, porque você pensa assim, puxa, Jesus não me abençoou. Mas é porque você não consultou Ele. Muitas vezes a gente faz isso, a gente vai andando, a gente deixa Jesus para trás. E quando a gente olha para trás, Ele não está mais no nosso meio. É o contrário, em Mateus 6,33 diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem é que está em primeiro lugar? É Ele. Isso quer dizer que se a gente faz o que Ele nos manda fazer, se o nosso projeto for regado com oração, aí sim nós vamos ter a bênção dEle sobre nós, e é isso que nós vamos fazer. Eu queria dizer a você, não perca Jesus de vista. Não ande na frente dele. Pelo contrário, Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Não é ele que tem que te seguir, é você que tem que seguir a ele. Fala para a pessoa do seu lado, não é Jesus que tem que te seguir, é você que tem que seguir ele. Diga para ele aí. Então, não passe na frente de Jesus. Segunda coisa, por que às vezes a gente perde Jesus de vista? Olha o que diz o versículo 44, o início do versículo 44. Diz assim, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, eles foram procurar Jesus, mas eles a princípio acharam que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Vejam, naquela época, quando alguém ia para Jerusalém, ia uma turma juntos, até como forma de segurança. Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, iam andando, ou então, em cima de um jumento, sei lá, de um camelo, ou de um cavalo, mas era muito pouca gente que tinha isso. Então eles iam caminhando. Havia uma turma que tinha ido e estava voltando. Primeira coisa que eles pensaram é o seguinte, ele deve estar entre os companheiros de viagem. Maria e José pensaram que Jesus estava no meio dos amigos, mas ele não estava junto dos companheiros de viagem. O que a gente aprende com isso? Que a gente perde Jesus de vista quando a gente pensa que Ele está onde Ele não está. E a gente precisa analisar isso. Vários jovens ficam no meio de turmas de amigos pensando que estão servindo a Deus, mas nem toda turma de amigos vai te levar para perto de Jesus. Pelo contrário, existem turmas de amigos que vão te afastar dEle. A gente precisa tomar muito cuidado. Até mesmo na igreja, tem muita gente que tem capa de religiosidade, mas não tem vida com Deus. Você não vai ter que se afastar dessa pessoa, mas você precisa se fortalecer para trazer ela perto de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pensa que Jesus está no meio dos nossos amigos. Nem sempre, pode ser que esteja, mas nesse caso aqui não estava. Cuidado com quem você anda. Lá em 1 Coríntios 15, 33, diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o tipo de conversa que você tem levado. Eu fico feliz, essa aqui é uma igreja de gente feliz, é legal. Eu amo participar de orações com a igreja, de eventos, porque a turma aqui é muito resolvida, é legal. Ontem mesmo eu fui num churrasco na casa do Luiz, ele estava fazendo um grupo de discipulado com os gessens que ele discipula, e foi um momento muito bom. Aliás, o Gerson estava lá, o pastor Pezão. Onde o Gerson está, ninguém fala, é só ele que fala. Ele fala, ele ri, ele brinca com um, faz bullying com o outro, e não sei o quê, e o pessoal está rindo, etc. e tal.
mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem hora de brincar, né? Mas tem hora de orar. Tem hora de se divertir, mas tem hora de pagar um preço de jejum e oração. A gente precisa ter amigos que nos acompanham nas horas boas, mas nos acompanham também no momento de oração. A gente precisa ter amigos que, se a gente for para o monte e precisar de um grupo de oração, ele está lá junto com a gente. A gente precisa de amigos que creem no que a gente crê. Esse tipo de amizade. Vejam, a gente muitas vezes perde Jesus de vista, porque além da gente passar na frente dele, a gente muitas vezes vai procurar onde ele não está. E a gente tem que aprender a avaliar as nossas companhias. A gente tem que aprender a avaliar os lugares onde nós frequentamos. Você vai achar Jesus numa boate? Ô, meu irmão, é muito difícil. Não é ali que ele está. Você vai achar Jesus ali no meio dos gente que está fumando crack? É muito difícil. Eu posso até dizer que pode ser, em algum momento, que Jesus possa aparecer para você assim, em lugares inusitados, mas não é a regra, é a exceção. Terceira coisa, por que a gente perde Jesus de vista? Então, a gente perde Jesus de vista, a gente aprendeu, porque a gente deixa ele para trás, a gente perde Jesus de vista porque a gente procura onde ele não está. E no versículo 44, na parte B, está dizendo assim: então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Olha só, procuraram Jesus entre os companheiros de viagem, ele não estava, o dia inteiro. Depois eles começaram a procurar Jesus entre os parentes e os conhecidos. Então, olha que coisa interessante, muitas vezes, além da gente procurar Jesus onde ele não está, a gente procura Jesus no lugar errado. Eles estavam procurando Jesus no lugar errado. O que a gente aprende com isso? Que existem muitas formas de servir a Deus hoje. É apresentado para a gente. Existem vários tipos de religiões, e até algumas que se denominam igreja, mas cuidado, nem tudo que se denomina igreja é igreja. Nem todos que se denominam pastores ou apóstolos realmente têm autoridade, né, de Deus sobre a vida deles. Nós temos que tomar muito cuidado, porque com o aumento do evangelho, que eu acho maravilhoso, aumentou-se o número de oportunidades para pessoas que querem servir a Deus sem compromisso nenhum. Existe igreja para todo gosto, até igreja para quem não quer compromisso nenhum com Jesus. Se você não quiser nenhum compromisso com Jesus, você vai achar um grupo que vai fazer ali uma igreja, um lugar. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. A gente é muito tentado a procurar Jesus no lugar errado. E nem todo lugar que fala Senhor, Senhor, é o lugar onde Ele está. Lá na Bíblia ainda diz que algumas pessoas vão chegar diante dele no final, lá no juízo, e falar: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, Senhor, eu fiz... Ele falou: não conheço vocês. Você tem que aprender a filtrar. Qual é o lugar certo de procurar Jesus? Nem sempre é naquele lugar que parece ser. Às vezes a gente procura em lugares errados. Hoje a gente vê jovens que são levados por amizades que parecem até ser boas, mas não são cristãs. Não perca tempo procurando Jesus no lugar errado. Cuidado com religiosidade, porque existem coisas que parecem ser de Deus, mas não são. Vocês concordam comigo? Existem situações e gente que conversa parecendo ser crente, mas não é. Existem pessoas, hoje nós vivemos com o crescimento do evangélico, até um tipo de linguagem assim, crentez, né? Hoje em dia eu acho até interessante isso. A palavra misericórdia, hoje todo mundo fala. O sangue de Jesus tem poder, até o incrédulo hoje está falando, mudou. Por quê? Porque eles têm tanto amigo crente que eles acabaram aprendendo a nossa linguagem crentez, né? Mas nem todo mundo que fala isso é cristão, nem todo mundo que fala isso crê no Senhor. Nem todo mundo que fala isso, ele tem Jesus e a presença dEle. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Não é para você se afastar deles, mas olha, a gente tem círculos de amizades. Existem aqueles amigos mais próximos, esses você pode selecionar. Você tem amigos que fazem parte daquele hall de amigos íntimos, você tem amigos que estão aqui, vocês têm amigos que estão aqui. Que os seus amigos mais íntimos sejam pessoas que te tragam para mais perto de Deus, para te fortalecer, para você alcançar os outros amigos que estão nos outros círculos. Quem está entendendo isso, gente? Amém, gente? Agora, vejam, procuraram Jesus no lugar errado, andaram na frente de Jesus, a gente comete isso também, procuraram Jesus onde ele não estava, mas eles encontraram Jesus. E eu queria saber, como é que a gente pode reencontrar Jesus se a gente perdeu ele no meio da caminhada? Versículo 45 fala isso.
E não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Voltaram para onde, gente? Para Jerusalém. O que Jerusalém significa? A casa de Deus. Onde é que você vai encontrar Jesus? Geralmente na casa de Deus. A melhor decisão que José e Maria tomaram foi retornar para Jerusalém e lá recomeçar a sua procura. Tentaram entre os companheiros de viagem, tentaram procurar ele no meio dos parentes, Jesus não estava lá, deixaram Jesus para trás e agora eu preciso achar ele. E voltaram para Jerusalém. Se você perdeu Jesus de vista, volte para a casa de Deus. Lá é o lugar certo para você encontrar Jesus. Eu sempre digo, não há um lugar melhor do que a igreja. Eu não criaria minha família distante da igreja. Tem gente que diz assim, eu estou decepcionado com a igreja, por isso que eu não estou indo mais. Você fica decepcionado com o mundo e não larga aquela porcaria? E aí você usa esse argumento que está decepcionado com Deus e faz biquinho para não vir mais na igreja? Ué, que história é essa? Irmãos, a igreja tem defeitos porque ela é composta de gente imperfeita. E vou mais além. Se você participasse de uma igreja perfeita, só do fato de você participar, você tornaria ela imperfeita, porque você não é perfeito. A gente precisa entender que o melhor lugar para a gente estar é a igreja. É um grande hospital, mas tem cura, tem libertação, tem transformação. Você ouve palavras aqui que você não ouve lá fora. É na casa de Deus que a gente encontra Ele. Palavras como essa que traz confronto, palavras como essa que leva a gente a procurar Jesus, você não vai achar numa terapia, né, ou no outro lugar, ou num programa de TV, não, você vai achar na casa de Deus. É por isso que quando Maria e José não tinham encontrado Jesus, eles voltaram para Jerusalém. A igreja é um porto seguro para a família. Ah, pastor, eu me decepcionei com a igreja. Meu amigo, decepcionou, volta. Aqui é o melhor lugar, aqui se aprende, inclusive a superar as decepções. Aqui você aprende, tudo é interessante. A igreja é o melhor lugar para você estar, para os seus filhos estarem, para você crescer, para você estabelecer um porto seguro para você. Segunda coisa, versículo 46 diz assim, 3 dias depois, olha que interessante, voltaram para Jerusalém, mas 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Ficaram 3 dias inteiros sem Jesus. Voltaram para Jerusalém, procuraram Jesus em Jerusalém, mas quando eles encontraram Jesus, ele estava na casa de Deus e no meio dos servos de Deus. Jesus estava no lugar certo e com as pessoas certas. Jesus estava se abastecendo do conhecimento da palavra de Deus. Assim também a gente precisa procurar amizades que sejam comprometidas com Deus. A gente precisa estar no meio de pessoas que possam nos abençoar e nos discipular. O amigo verdadeiro não é aquele que bate nas suas costas quando você está fazendo coisa errada. O amigo verdadeiro é aquele que fala, não vai por aí, cara, em nome de Jesus. Fuja de lugares e pessoas que não têm compromisso com Deus. Jesus estava na casa de Deus e junto com pessoas de Deus. Então, se você na caminhada da vida perdeu Jesus, onde é que você vai achar Ele? Geralmente você vai achar Ele na casa de Deus, num pequeno grupo como uma célula, como um G100, onde você vai encontrar pessoas para discipular e para ser discipulado, porque a gente cresce no relacionamento, a gente cresce, a gente se ajuda, né? Tem momentos que uns estão mais fortes espiritualmente do que outros e ajuda aqueles que estão mais fracos. Se você perdeu Jesus de vista, procure alguém que esteja espiritualmente mais forte que você para te ajudar. Não vai buscar conselho naqueles que estão no mundo. Por exemplo, se você está com problema no casamento e você vier me procurar, eu nunca vou te dar um conselho fora da palavra de Deus. Nunca. Nunca. Não espere ter de mim um conselho fora da palavra de Deus. Eu vou dizer o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou te encaminhar para você seguir o que a palavra diz. Mas se você tiver com problema no casamento e for buscar aquele amigo lá do mundão que não tem nenhum compromisso com Deus, ele vai te aconselhar, dizer, está cheio de mulher no mundo, cara. Você é bobo, larga essa, cara. É um conselho de Deus para você? Não, cuidado. Então, a gente encontra Jesus na casa de Deus, a gente encontra Jesus no convívio das pessoas que conhecem a Deus. E a terceira coisa, como é que a gente pode encontrar Jesus? O versículo 47 diz assim, todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Todos que ouviam Jesus se maravilhavam com a sua inteligência, né, com o seu entendimento e com as suas respostas.
Quando Jesus foi encontrado, o que ele estava fazendo? Conversando sobre as Escrituras. Jesus estava falando sobre a palavra de Deus. Ele tinha prazer nisso. Jesus era guiado pela palavra. Aliás, Jesus era a própria palavra. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, onde é que a gente encontra Jesus? Na palavra de Deus. Mesmo que você não entenda muito da palavra, pastor, eu queria saber o que Deus tem para a minha vida, eu queria conhecer a palavra, a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra dEle. Entenda, como é que eu sei como proceder no casamento? Como é que eu sei a vontade de Deus na minha vida profissional? Como é que eu sei a vontade de Deus no meu caminhar do dia a dia? A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia é o GPS de Deus. A Bíblia é o mapa que te guia para um destino verdadeiro. A Bíblia é o GPS que te leva para o lugar que Deus quer que você vá. Se você seguir a palavra de Deus, você sempre vai para o lugar que Deus quer que você esteja. E não há lugar melhor para estar do que o lugar onde quer que a gente esteja. A gente só vai conseguir ser feliz e realizado no centro da vontade de Deus. A gente pode até fazer do nosso jeito. Você tem liberdade e livre-arbítrio para fazer. Mas quando você faz do seu jeito e não do jeito de Deus, geralmente o fim é decepção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia é o nosso GPS. Ah, pastor, eu não sei que direção tomar. Pega o GPS, rapaz. A Bíblia é o GPS melhor. É muito melhor do que o Google Maps, é muito melhor do que o Waze. A Bíblia vai te levar espiritualmente para o lugar que Deus quer que você esteja. Vai buscar a sabedoria de Deus, não perca Jesus de vista. E o versículo 52, que a gente nem leu, ele termina dizendo assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como é que Jesus crescia, gente? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A juventude é um tempo que a gente cresce fisicamente. Chega um momento que a gente para de crescer. E a gente tem que tomar cuidado para não crescer para os lados, Mas tudo bem. Tem hora que não tem jeito. Mas, interessante, nós precisamos continuar crescendo diante de Deus. O corpo muda todos os dias. A gente precisa crescer mentalmente. A gente precisa pedir a Deus sabedoria. Agora, como é que a gente adquire sabedoria? Porque a Bíblia fala que Jesus era cheio de sabedoria. Eu vejo duas formas de você ter sabedoria. Primeiro, pedindo a Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então você vai pedir, Deus me dá sabedoria. Segundo, a sabedoria, ela vem quando na caminhada da vida a gente aprende com os erros e acertos. Olha o que diz lá no Salmo 90. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. As burradas que você fez vão te gerar mais sabedoria se você souber usar essas burradas para poder entender que aquele caminho você não pode ir. Porque tem gente que está tentando a mesma coisa o tempo todo. Eu sempre digo, você quer um ano melhor? Muda suas atitudes. Você quer uma família melhor? Muda suas atitudes. Como é que você quer algo melhor se não há uma mudança primeiro em você? Como é que eu quero um Brasil melhor se eu não contribuo com essa mudança? Orando, fazendo alguma coisa por isso? A mudança começa dentro de nós. Sabedoria adquirida com experiência vivida, com experiência aprendida. Cada dia que passa eu devo me tornar mais sábio. Diga comigo, cada dia que passa eu preciso me tornar mais sábio. Por quê? Um dia a mais é um dia com mais experiência, vai trazer mais sabedoria se você aprender a lidar com isso. E a gente tem que crescer também em graça, isso é crescimento espiritual. Só assim a gente vai ser feliz por inteiro. Então a gente aprende algumas coisas aqui. Primeira coisa, não passe na frente de Jesus. Se você passar na frente dele, você vai perder ele. Segunda coisa, não procure Jesus em lugares errados. Muitos de nós, quando perdemos Jesus, tentamos achar ele em lugares errados. Terceira coisa, não pense que ele está onde ele não está. Onde é que a gente encontra ele? Onde é que Jesus estava, gente? Na casa de Deus. Onde é que Jesus estava? Rodeado de pessoas de Deus que estavam ensinando a palavra para ele, e ele perguntava e ele respondia. É nesse lugar que você vai encontrar ele. Onde é que Jesus estava? Envolvido com a palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus. Aprenda e cresça com a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso GPS. Eu me lembro, o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida e decorei foi Salmo 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi o primeiro versículo que meus pais me ensinaram.
Ele, filho, você quer ter sucesso na vida? Aprenda esse versículo. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê, gente? Porque quando a gente esconde a palavra no coração, a gente cria, de certa forma, um antídoto contra o veneno do pecado. Porque toda vez que o pecado vem, a palavra te renova e faz com que você tenha força para dizer não para aquilo que te afasta de Deus. E como a gente tem dito aqui, a obediência atrai a bênção de Deus sobre nós. Quem está entendendo isso? Diga amém. Amém, gente? Então, Deus tem projeto para a minha vida e para a sua. E muitos de nós, na caminhada com Jesus, se a gente não tomar cuidado, a gente perde ele de vista. E para achar, a gente precisa seguir mais ou menos os passos de Maria e José. A gente precisa achar. E o que eu acho interessante é que quando Maria e José, eles acharam a Jesus, eu acho interessante, né? Pai e mãe, eu faria a mesma coisa. A Bíblia diz assim, quando seus pais o viram, ficaram perplexos, porque eles estavam desesperados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Eu faria a mesma coisa. Por que você abandonou a gente? Só que na verdade foi o contrário. Só que Jesus então perguntou aos pais dizendo assim, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha só, um adolescente dizer isso. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Quer dizer, por que vocês perderam tempo me procurando aí nos companheiros de viagem? Por que vocês perderam tempo me procurando entre os parentes? Meu prazer é estar na casa do meu pai. E é esse que tem que ser o nosso prazer. Foi isso que Jesus respondeu para Maria e para José. E é isso que nós precisamos responder. Meu prazer é estar na casa de Deus. Meu prazer é estar, recebendo a vontade de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem recebe essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, diga amém. A Bíblia é a profecia correta. Quando a gente ministra a palavra, nós estamos profetizando o caminho certo para você seguir. Então, olha o GPS aí. Vamos seguir o GPS. Quer ter um casamento abençoado? Siga a palavra, é o GPS que vai te levar para um casamento abençoado. Você quer ter uma família abençoada? Não siga o que o mundo diz, gente. O mundo hoje, ele é inimigo da cruz. Mas siga o que a palavra diz e você vai ser bem sucedido. E a bênção não é só para você. A Bíblia diz que a descendência do justo será poderosa na terra. O maior tesouro que a gente faz é deixar filhos tementes a Deus, e esses filhos vão se reproduzir lá na frente e vão gerar uma descendência poderosa, abençoada, que vai abençoar a terra. E é isso que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.